Eu ia perguntar pra você, como psicólogo, como é que você vê esse lance do Jung, que tem o inconsciente coletivo, que ele fala muito da espiritualidade nesse inconsciente coletivo. Como é que você vê isso aí? Então, isso aí a gente entra numas briguinhas que tem na psicologia, sabe? Porque tem as correntes teóricas, as abordagens, isso é uma confusão. Então, saindo um pouco dessa lógica, porque a gente tem interesse por tudo, né? Eu estudei muito Jung também e tal. Tem uma série de coisas ali do Jung que hoje a gente consegue ver com um pouco de outros olhos, porque a gente entende qual é o contexto em que ele estava, quais são as bases que ele estava partindo, o círculo, a galera que ele andava. Então ele andava com uma galerinha lá que eles se reuniam lá na Suíça, o círculo de Eranos, umas coisas lá, que são pressupostos que hoje a gente pode questionar mais tranquilamente, sabe? Mas que, pensando pelo que o cara tinha na mão ali no meados do século XX, era uma boa explicação para algumas coisas, sabe? Então, por exemplo, você falou de inconsciente coletivo, para dar um exemplo concreto. Ele tem um livro dele que é muito bacana, que chama Um Mito Moderno de Coisas Vistas no Céu, um livro de 1958. E tem um ponto lá desse livro que ele fala da lógica do inconsciente coletivo comparando com a nossa fisiologia. Ele propõe que tinha alguma base ali cerebral e tal. Poderia ir além daquilo, mas tinha uma relação com aquilo. Porque ele até falava, né? Olha, se você for aqui na África, no Polo Norte, qualquer lugar que tenha gente, se você olhar o coração, é tudo igual, né? Se você olhar o cérebro, é tudo mais ou menos igual. E ele funciona mais ou menos igual para tudo quanto é lado. Então, será que o cérebro também não funciona mais ou menos igual em uma série de características? Não é razoável a gente esperar que o funcionamento psíquico seja muito parecido, independente do contexto, da cultura e da época? E será que a gente não pode falar, já que mente inconsciente ele falava muito, né? Ele veio do Freud, né? O discípulo do Freud e tal. Será que não tem esse tal do inconsciente? Será que não tem um aspecto aí que é igual para todo mundo? Que seria o tal do inconsciente coletivo? E que tem certas imagens básicas, certas formas de pensar meio básicas? Faz sentido. Só que hoje, como a gente já critica muito a questão da psicanálise e tal, das abordagens parecidas, tem umas coisas que caem junto, sabe? A gente consegue achar uma explicação melhor. Então, essa galera, muitas vezes, eles fizeram observações interessantes, o nosso problema é com a explicação. Hoje, a gente consegue explicar essas similaridades entre os processos psicológicos das pessoas por outras vias. Por exemplo, em vez de apelar para o inconsciente coletivo ou algo assim, a gente sabe que tem certos vieses cognitivos que a gente compartilha por ser uma espécie, sabe? Tem coisas que são parecidas. A gente até comentou alguma delas aí no começo do papo. Mas uma delas é a nossa tendência de atribuir características humanas a coisas não humanas, que a gente chama de antropomorfização. O nome é complicado, mas a ideia é simples. A gente gosta de falar que o tempo hoje está triste, ou que o nosso cachorro está ciumento, sendo que essas duas coisas são emoções humanas, sabe? O seu cachorro não está ciumento de verdade, porque ciúme, aquilo que a gente chama de ciúme, é uma experiência humana. O cachorro não tem essa mesma experiência, o tempo muito menos, né? Então a gente tem uma tendência, tem pesquisas mostrando isso em várias culturas e com crianças muito jovens. Fala isso aí também. A gente tem a tendência, a gente tem a tendência a atribuir características humanas a coisas não humanas. Eu falo, por exemplo, semana que vem eu já tô puto, porque vai fazer frio, eu odeio frio. Aí ela fala, frio é triste, eu não gosto de frio, é triste. Assim, talvez tenha uma parte de você se sentir triste com o frio. Mas quando você olha o tempo chuvoso, você fala que o tempo tá triste, né? O tempo obviamente não tá triste. Aquela história furada do domingo à tarde. Domingo à tarde, tem então. Tem o clima pesado. Tem, é bem triste, né? Mas é porque, na verdade, tem um motivo, né, da gente achar. Não, mas não é. Porque você tá triste que no outro dia você tem que ir trabalhar. Então, mas mesmo quando não tem... Então, mas mesmo quando você não tem que trabalhar, esse sentimento ainda persiste. Minha mãe, por exemplo, é aposentada. Ela sente ainda. Só que aí que tá, né? Tem todo um aprendizado ao longo da vida. Triste ainda, sabe por quê? Porque morreu o Silvio Santos. Pois é. Então, morreu o Silvio Santos. Mas Pois é. Então, mas ela passou a vida inteira... Faz tempo que não passava. Desgostosa do domingo, e isso acaba virando um hábito, né? A gente acostuma. Mas qual que é o ponto? Por exemplo, essa tendência a antropomorfizar e outras tantas, elas existem por conta da seleção natural mesmo. Então, já tem uma série de características que antes eram imputadas ao inconsciente coletivo, que hoje a gente entende as razões pelas quais elas estão na nossa cabeça e que a gente pensa igual, independente da cultura, sabe? Você não precisa apelar para um inconsciente coletivo meio etéreo, assim, meio com o pé no esoterismo. E como a questão do Jung, muitas pessoas se tornam junguianas, eu vi isso na faculdade também, não por conta da teoria, mas por conta dos objetos de interesse do Jung. Então, pelo fato dele interessar por aquelas coisas todas de espiritualidade, tem muita gente na psicologia que fala, nossa, eu tenho interesse nessas coisas, ninguém mais fala disso, só o Jung que fala. Aí você começa a ir pro lado do Jung. Só que hoje,
não precisa mais disso. A gente estuda essas coisas, como eu estou dando vários exemplos, por muitas vias. Então a psicologia cognitiva estuda isso, a gente tem os laboratórios estudando espiritualidade, e lá dentro tem psicanalista, tem junguiano, tem cognitivista, tem de tudo. Então não precisa mais, sabe, da gente depender de uma teoria específica que já tem alguns problemas para a gente estudar essas coisas na psicologia. Dentro do Brasil, sem precisar dar nome nem nada, porque aí isso estimula ainda o pessoal, né? Mas assim, existe algum tipo de ordem, alguma coisa parecida com uma seita que vocês, em estudo, avaliam que existe uma certa periculosidade? Talvez não no sentido que você está pensando, eu não me lembro de alguma com potencial terrorista, por exemplo, algo assim, ou de suicídio coletivo, nada tão assim, mas... Mas tipo pessoas que estão para tudo, sabe? Ah, sim. Ah, isso tem, com certeza. Inclusive uma das que eu infiltrei tem características assim. E é perigoso também no sentido de que até a gente fala, né, que ali é o exemplo extremo, mas a gente fala que nenhuma teoria da conspiração é inofensiva. Isso é uma coisa que a psicologia mostra claramente, sabe? A gente pensa às vezes algumas teorias da conspiração meio estranhas. Por exemplo, não sei se você conhece a teoria da conspiração de que a Austrália não existe. Não, nunca. Todo mundo reagiu, né? Tem que eu falei uma vez? Mas aquilo ali foi uma zoeira que eu falei, gente. Mas é boa. Que eu virei e falei assim, você já foi até Paris? Não, você já viu a Torre Eiffel? Não, então, pô, quem te fala que existe mesmo? Tipo, pra gente que não viu, entendeu? Você nunca viu, porra? Essa merda. Então, você desbloqueia que nem a cidade no GTA, tá ligado? A partir do momento que você realmente vê, existe, entendeu? Então, nossa, aí isso já puxou para um outro assunto que não tem nada a ver, entre aspas, mas a hipótese de que o nosso universo é uma simulação. Né? E tem uma parte dos teóricos disso, inclusive na comunidade científica mesmo, defendem essa ideia de que para simulação econômica da energia. Eu não acho tão... Então, não, eu tenho interesse nessa parte. Do gato de Schrödinger. De Schrödinger. Assim, isso aqui já vai um outro assunto, a gente ia longe aqui, mas tem uma parte da galera que defende isso, que se o universo for uma simulação, para economizar energia, ele só renderiza aquilo ali, só transforma aquilo num cenário quando tem alguém olhando.